o unboxing e book haul. Hoje, neste vídeo, nós vamos conhecer o que chegou de novo para a estante do Sujeito Literário. Fala pessoal, então com mais um vídeo aqui mostrando livros para vocês que eu tenho recebido, que tem chegado para a estante, te convidando sempre para que te inscrevas no canal e para que te tornes membro do Sujeito Literário. O vídeo de hoje, vou falar desde o início, é o vídeo que vale o livro do mês, o livro do mês de outubro. Então se tu és membro do Sujeito Literário, é só colocar aí no comentário, eu quero o livro do mês, que eu vou estar destinando para um dos membros que comentarem aí, que participarem aqui neste vídeo de hoje aqui no canal do Sujeito Literário. Vamos começar já aqui que tem bastante coisa, não vamos demorar muito. Vou começar com este pacotinho aqui que eu recebi da Companhia das Letras neste mês de outubro, tá? Então, vamos abrir aqui. Vem 2 livros aqui nesse pacote. Ó. Vamos ver que livros são estes. Aqui, ó. 2 livrinhos, sempre sem muita coisa aqui, só os livros mesmo. Vamos olhando então este primeiro aqui, eu vou deixar aqui para não cair no chão, né? Criaturas Noturnas, de Leila Mutley. Este aqui, um livro que eu vou tirar do pacote também, fica mais fácil. Vou mostrar a capa para vocês. Criaturas Noturnas, de Leila Mutley. Eu não conheço a autora, não conheço a sua obra. Leila Mutley nasceu e cresceu em Oakland, na Califórnia, em 2018. Aos 16 anos ganhou o prêmio Jovem Poeta, concedido pela Biblioteca Pública de Oakland. Criaturas Noturnas, seu romance de estreia, entrou para a lista de mais vendidos do New York Times. Então aqui ela foi escolhida ainda para o clube de leitura e publicada em diversos países. Tá? Do que se trata então esta obra? Aos 17 anos, Kiara não tem a vida de uma adolescente comum. Seu pai morreu, a mãe está numa casa de recuperação e o irmão mais velho não quer saber de trabalhar. O aluguel do apartamento do conjunto habitacional onde eles vivem está aumentando. Uma amiga e o vizinho, um menino de 9 anos, são o único alívio para a realidade dura que a cerca. E certa noite, o que começa como um mal-entendido, com um estranho, vai se tornando, aos olhos de Kiara, uma solução. Sem conseguir emprego fixo, ela decide se prostituir. E em meio a caminhadas noturnas em busca de dinheiro e redenção, cai num problema muito maior nas mãos de policiais corruptos. Então esse aqui é um livro que veio no catálogo, as opções que a gente tem para o mês de outubro, aqueles que são parceiros da Companhia das Letras, e eu optei por esta obra, me chamou a atenção aqui. Eu vou ver se dá para mostrar também a fotinho da autora para vocês aqui. Então, uma novidade para mim, um livro que é de uma autora que eu ainda não li. E veio junto no pacote, mostrei que eram 2, este outro livro aqui. Também vou tirar aqui do plástico. O Dia Escuro. Esse também escolhi. O Dia Escuro, contos inquietantes de autoras brasileiras. Contos inquietantes de autoras brasileiras, vou falar algumas delas aqui para vocês. Amara Moira, Ana Rushi, Andréa Del Fuego, Carola Saavedra, Cidinha da Silva, Dia Nobre, Eliana Alves Cruz, Fabiane Guimarães, Flávia Stefani, Jaridia Reis, Laís Romero, Lígia Fagundes Teles, também com um texto aqui, Marcela Dantes. Algumas são conhecidas, né? Tem autoras aqui que tem vídeo, inclusive de resenha dos seus livros no canal. O caso da Marcela Dantes, recentemente, Vento Vazio, resenhei aqui para o Sujeito Literário. Que também Maria Valéria Rezende, Mariana Salomão Carrara, Micheline Verunsky, Natália Borges Polesso, Natércia Pontes, Socorro Acioli, também tem A Cabeça do Santo, resenha aqui no canal, Trudroá do Rico, espero ter pronunciado correto o nome, Andréa Del Fuego, eu li um livro dela, A Pediatra, mas não foi um livro que me pegou muito, né? Então esse livro eu acabei não resenhando aqui pro canal. A Eliana Alves Cruz também tem resenha de livro dela aqui, enfim, são várias autoras nacionais, algumas mais contemporâneas, outras clássicas, como a Lígia Fagundes Teles. Um livro de contos, né?
Aqui a gente tem então a seguinte sinopse: uma mulher encontra um dedo na praia, um homem em situação de rua agoniza na calçada, uma menina tem certeza de que sua mãe foi trocada por outra, um herdeiro escravocrata enlouquece ao ser atormentado por espíritos do passado, uma criança brinca com a amiga sem saber que já morreu. Quando eu li isso aqui, eu já disse, esse livro deve ser muito bom, né? Que está falando por alto de todos os contos que nós vamos encontrar, histórias que vamos encontrar aqui. Essas são algumas das inquietantes histórias contidas nesta coletânea, essa coletânea que é organizada por Fabiane Seixas e Socorro Acioli, para levar o debate sobre o terror latino-americano a um novo patamar. São textos que causam medo, angústia, repulsa ou assombro, e tem como único ponto em comum o fato de terem sido escritos por mulheres, ao reunir contos de 20 autoras brasileiras de diferentes regiões do país, familiarizadas ou não com a literatura do gênero. O Dia Escuro tenta responder a pergunta: o que nos aterroriza nos dias de hoje? Olha que livro interessante, aqui os dois então, que eu optei, dentre os que me foram ofertados no catálogo da Companhia das Letras, optei por esses dois. Aí me digam nos comentários se vocês acham que eu escolhi bem, certo? Se também te aguçou o interesse em fazer a leitura. Tem mais um pacotinho de recebidos da Companhia das Letras, vou abrir aqui também. Vamos ver que livro é este. Este aqui vem com algumas coisas a mais aqui, tá? Vamos olhar aqui no pacote juntos então. Eu arrumo aqui. Aqui é na verdade uma espécie de um pôster, né? Que veio junto com o livro. Intermezzo, o lançamento da Companhia das Letras, foi enviado para todos os parceiros da editora. Eu também vou tirar do plástico o livro, ó, tá aqui ele, ó, intermezzo. Vamos ver aqui então esta obra também, ó. O que diz aqui? O seguinte: Peter e Ivan são irmãos, com quase 10 anos de diferença. Antes eram próximos e nutriam uma relação baseada em companheirismo e admiração, mas se afastaram com o passar do tempo. Ivan se formou há pouco na faculdade, joga xadrez e nunca se envolveu com ninguém a sério, até conhecer uma mulher mais velha que o fará enxergar a vida de outra forma. Já Peter se divide entre a carreira de advogado e duas mulheres que lhe oferecem perspectivas de futuro muito distintas, tendo como pano de fundo a morte recente do pai deles e a dor compartilhada que é capaz de ora afastá-los, ora aproximá-los. Intermezzo é a história dessa complexa relação entre irmãos. Este é um lançamento que a Companhia das Letras mandou para todos aqueles que são seus parceiros neste ano de 2024. Eu vou dar uma olhada, vou ver o que eu acho dessa obra aqui. Quando fizer a leitura, retorno aqui e falo para vocês no canal. Não sei se algum de vocês conhece a autora, já leu algum romance dela, alguma obra, quiser comentar aí. Se vocês fizerem isso, agradeço demais, porque como sempre falo, aqui não é uma autoridade falando para outras pessoas apenas na condição de ouvintes. É uma troca, então estou sempre aprendendo com vocês e acho que até tem algumas obras aqui que eu vou fazer referência a vocês aí que acompanham o canal e que acabaram me indicando, tá certo? Vamos dar sequência aqui então, tem mais coisa que eu quero mostrar para vocês. E o livro, então, que eu te mostro agora é Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Eu nunca li nenhum livro do autor, é um livro que eu sei que tem adaptações, o pessoal comenta muito, um ladrão que traz aí um aspecto de bom humor para se pensar na obra e tudo mais. Então eu achei que era uma oportunidade. O livro estava muito em conta mesmo, numa promoção que teve agora recentemente na Amazon, e ele apareceu para mim. Eu digo, vou comprar, vou experimentar para ver então do que se trata, como é que rola essa obra para mim, assim, né? Um livro de, até onde sei, suspense, né? Um gênero que eu não leio tanto, mas tenho interesse sim em ler mais. Diz o seguinte: quando a criatura supera o criador, há que se valorizar o poder de um personagem. Esse é o caso de Arsène Lupin, o charmoso ladrão que se tornou mais famoso que o próprio autor de suas aventuras, o Maurice Leblanc. Nesta obra, a primeira da série de aventuras de Lupin, Leblanc desempenha o papel de narrador, fazendo que suas emoções se tornem as nossas e suas paixões se estendam a nós, instigando a todo momento a curiosidade dos leitores. É da editora Camelot, essa obra aqui. Uma obra bastante simples, assim, mas acho que está contento, ó. Se olhar um pouco, vai estourar muito aí, né? Mas
acho que dá para ter uma ideia sem tanto reflexo. Folha branca, né, um pouco transparente o papel, né, mas achei um bom investimento, certo? Vou estar mostrando mais livros para vocês aqui. Ó, mais um pacotinho para abrir. Esse livro aqui, interessante comentar com vocês, é um livro que eu mandei vir aí pelos Correios, da editora Ampla. O livro se chama Ciência da Vida Após a Morte. Eu achei muito curioso o título, já para começar, Ciência da Vida Após a Morte. E eu acompanhei alguns podcasts, aqui eu não vou citar um para não ser injusto com os outros, onde aqui a gente teve uma entrevista, né, com o Alexander Moreira Almeida, que é o autor. Mas o livro divide aqui a organização ainda com Mariana de Abreu Costa e Humberto Schubert Coelho. É uma obra onde eu pude observar que nós temos uma questão que parece bastante paradoxal, né? Ciência e vida após a morte, algo que a princípio não tem uma relação que seja algo de todo palpável para nós, assim, que somos leigos no tema. E aqui diz o seguinte, né? Eu até vou dividir com vocês porque me despertou o interesse a partir do que o autor falou a respeito da obra. Diz o seguinte: este é um livro que pode fornecer um antídoto esclarecedor para o ceticismo cego que distorce o bom senso humano com tanta frequência nas sombras generalizadas da sociedade contemporânea. Uma vida saudável e feliz também é uma vida virtuosa, porque esses aspectos do nosso ser consciente são inseparáveis. A realização humana não pode ser derivada de coisas materiais externas como consumo desenfreado, riqueza ou poder. Nem a autorrealização procede de crenças baseadas em autoridade externa ou opinião. O que é benéfico é que cada um de nós reflita com a mente aberta sobre o que os outros têm observado acerca dos mistérios da vida e então cada um olhe profundamente dentro de seu propósito para descobrir quem eles são realmente e o que lhes dá satisfação e significado duradouros. Essa jornada interior é interessante e frutífera para aqueles que desejam expandir sua consciência além dos limites de seus sentidos físicos e da mente analítica. Então eu sei que tem muitas experiências de quase morte aqui, tenta tratar a questão da vida após a morte a partir de uma perspectiva científica. E eu tenho me interessado cada vez mais por isso, né? É um livro que, conforme o próprio autor fala, diz aqui que ele investiga as evidências científicas sobre uma das questões mais desafiadoras e difundidas ao longo dos tempos, culturas e religiões: a sobrevivência da consciência humana após a morte. Então, como que a consciência humana poderia continuar viva, existindo, permanente, né? Aí pensando que as religiões, cada uma delas tenta responder isso de formas diferentes, eu sei disso, claro. Eu tenho uma formação, quando jovem, na Igreja Católica, depois acabei, por algumas razões, me afastando. Também já tive por outras religiões, já frequentei centro espírita e centros espiritualistas, a gente pode dizer assim. E eu tenho sempre uma questão que eu costumo dizer, né? Eu respeito todas as religiões, eu tenho espiritualidade, mas eu hoje não me filio a nenhuma religião em específico. Me interesso muito por essa questão da vida após a morte e como que a ciência poderia estar tratando disso, né? Porque eu confesso também que muitas vezes eu acabo não crendo em nada, né? Acontecem diversas situações que me deixam muito descrente, principalmente de nós, seres humanos, né? Então eu acho sempre interessante quando a ciência e a religião, ou as diversas formas de religião, que é o caso que é explorado nessa obra aqui, se propõe a responder, a investigar essa sobrevivência da consciência humana no findar da vida. E essas experiências de quase morte, as chamadas EQMs, também me instigam muita curiosidade. Então fala aqui de uma revisão abrangente da crença na sobrevivência pessoal na atualidade, na história das religiões e da filosofia, refuta argumentos históricos e epistemológicos equivocados contra a noção de sobrevivência após a morte, por exemplo, ser algo irracional, diz aqui, puramente religioso, impossível de ser abordado pela ciência e que foi provado falso pela neurociência, então vai criticar esse pressuposto, aqui a obra também, vai discutir o que constitui evidência empírica para a sobrevivência após a morte,
a revisão geral das evidências científicas sobre a sobrevivência da consciência humana após a morte, com foco em estudos sobre mediunidade, experiências de quase morte e fora do corpo, em reencarnação, principais hipóteses explicativas alternativas à sobrevivência após a morte, principais barreiras culturais para um exame justo das evidências disponíveis para a sobrevivência da consciência após a morte. Então, enfim, eu vou ver se esse texto é um texto que realmente envolve, que é um texto claro, que é um texto mais científico, enfim, não sei como que foi construída a obra. É uma obra que ela inaugura aqui, a partir da entrevista do Alexander, pelo que eu pude observar nos podcasts que eu acompanhei, uma série de estudos que estão em andamento, que vão vir ainda à tona, então vou começar também a dar uma visualizada no que está sendo estudado em relação a essas questões aí da sobrevivência da consciência após a morte. Enfim, estou aberto sempre para tentar entender e aceitar algumas questões aí que eu de fato desconheço e não tenho as respostas. Acho que todos nós estamos em busca de respostas, acho que é uma boa alternativa. Olha só, quero mostrar para vocês também que eu tenho mais este pacote aqui e esta caixinha. Não são muito grandes, né? Que são aquisições minhas e que eu vou dividir aqui com vocês. Elas não são da mesma época, né? Eu já tinha guardado há mais tempo esses pacotes aqui para abrir. Alguns são mais recentes, outros já tinha comprado há mais tempo, mas resolvi deixar todos juntos para poder mostrar tudo junto para vocês aqui então. Abri o pacote aberto aqui, ó. Tá? Vou tirando do plástico e mostrando o que tem por aqui. Este aqui foi um livro que me foi indicado lá pelo Instagram do Sujeito Literário, o livro Louças de Família, tá? Da Eliane Marques. Ela é uma autora gaúcha, né? Na verdade ela nasceu na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. É uma autora que eu acompanho nas redes e ele me foi sugerido mais de uma vez, mais de uma oportunidade, por pessoas que seguem o perfil do Sujeito Literário. E sempre que vocês me indicam um livro, eu deixo anotado ali. Quando eu vejo alguma promoção, ele, né, sendo possível, ele é adquirido. E foi o que aconteceu aqui com Louças de Família. Mais de uma pessoa, não vou ser injusto aqui de falar o nome de uma pessoa só, me indicou a leitura desta obra. E é uma obra que fala aqui, então, vamos ver um pouco do que se trata, né? Ela começa com um questionamento. O que resta depois da morte de alguém? Vamos continuar ali a respeito do último livro que eu apresentei para vocês. E se esse alguém for uma mulher negra? Agora com um diferencial aqui. Segundo a narradora deste romance, ficam as contas não pagas e alguns pertences, muito poucos, angariados durante uma vida estilhaçada. Estão aqui sem amenizações, questões sociais e que enfrentaremos com a boca seca durante a leitura deste livro, que a um só tempo trata da ancestralidade, da desumanização, do racismo, das desigualdades profundas, das feridas constantemente abertas e, não raro, disfarçadas. Já nas primeiras páginas, Eliane Marques nos expõe as cenas que conhecemos de perto, ao nosso redor, faz tempo, e que é preciso desnaturalizar. Uma autora nacional contemporânea. Acho que mais do que nunca nós precisamos ler livros de literatura nacional. Este aqui é um livro da editora Autêntica Contemporânea, da Eliane Marques, Louças de Família. Então já estava no meu carrinho há bastante tempo. Esta outra obra também numa promoção, saiu, ela já estava na promoção ali pela Amazon, e aí tinha ainda um cupom de 40% de desconto, saiu por 20 pila esse livro aqui. Aquele outro também foi por aí, tá? Que era um livro que também estava no meu carrinho há bastante tempo, As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Este livro me foi indicado pela minha orientadora de doutorado, a professora Ercília Ana Casarim, que acompanha aqui o canal, tenho certeza, e que é uma referência para mim nos meus estudos aí, quando fiz meu doutorado em linguística. Tenho muito apreço por ela, nos estudos da análise do discurso. E aí ela me indicou esse livro há muito tempo e ele estava ali, né? Só que sempre com um preço um pouco elevado, eu estava esperando o melhor momento. Ele ficou em torno de 20 pila, mais ou menos, 20, 25 reais, não sei precisar para vocês, mas baixou muito o preço, já com a promoção e mais o cupom. Do que se trata a obra? Entre 1989 e 1997, a jornalista Xin Han entrevistou mulheres de diferentes idades e condições sociais a fim de compreender a condição feminina na China moderna. Olha que premissa interessante. Seu programa de rádio, Palavras na Brisa Noturna,
discutia questões sobre as quais poucos ousavam falar. São histórias como as de Ongxi, que descobriu o afeto ao ser acariciada não por mãos humanas, mas pelas patas de uma mosca, de Ur-Ir, não, olha, realmente a pronúncia aqui está prejudicada, mas acredito que seja Ur-Ir, violentada em nome da reeducação promovida pela Revolução Cultural, da catadora de lixo que impôs a si mesma um ostracismo voluntário para não envergonhar o filho, um político bem-sucedido, ou ainda a de uma menina que perdeu a razão em consequência de uma humilhação intensa. O olhar objetivo de Shin Han dá aos temas um tratamento firme e delicado, trazendo à tona as esperanças e os desejos escondidos nessas difíceis vidas secretas. Quanto aspecto interessante aqui a partir deste, na verdade, de um programa de rádio, né? A autora é uma jornalista que vai investigar a questão da mulher, aspectos da experiência feminina na China contemporânea. Me interessou muito essa obra, já separei aqui também e vou certamente fazer esta leitura. Outro livrinho aqui então para mostrar para vocês, o livro A Imensidão Íntima dos Carneiros, também estava de olho há bastante tempo, acabei adquirindo agora recentemente, do Marcelo Maluf. Já ouvi falar muito bem desta obra, vamos ver do que se trata. Essa obra inclusive foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura no ano de 2016. Já tem vários livros do autor que aparecem aí nas redes sociais, o pessoal comenta. É um autor que eu ainda não tive contato, tenho interesse de conhecer então a obra do Marcelo Maluf, e vou começar por aqui. Diz assim, do que se trata, né? A Imensidão Íntima dos Carneiros é um dos livros mais originais e comoventes da literatura brasileira contemporânea. Publicado em 2015, foi finalista do Jabuti e vencedor do Prêmio São Paulo, como já disse para vocês, isso na categoria estreante com mais de 40 anos. Um romance sobre o medo e suas consequências. O medo da guerra, o medo da imigração, do desconhecido, o medo de se conhecer, de viver na plenitude, o medo do fracasso, da morte, o medo como herança familiar sobrevivendo por gerações e se infiltrando no inconsciente da família. Entretanto, também é um livro sobre a redenção, sacrifício e transformação. Olha, eu gosto muito de livros que têm esse panorama de se pensar as constituições familiares também, tenho interesse, muito interesse em livros que tratam da questão da morte, aí, das mais diferentes formas de abordagem. Agora há pouco falei ciência, espiritualidade e também essa perspectiva filosófica também, esse vazio às vezes que nos toma de pensar qual é a razão da existência humana, e o medo, principalmente o medo da morte, é o que faz os autores, os grandes escritores escreverem coisas muito interessantes. E agora essa é a questão que eu me faço diante do Marcelo Maluf, como que ele deu conta desta que é uma das principais questões para quem escreve, né? Uma outra obra que eu comprei e que estava em promoção também, todos os livros que estou mostrando para vocês eu comprei em promoções, é esta obra aqui, clássica já também, A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo Ribeiro. Esse saiu pela Alfaguara. Esse livrinho que eu mostrei agora recentemente para vocês, não falei, né? É da Faria e Silva, o livro do Marcelo Maluf, a editora. O livro da Shin Han, né, As Boas Mulheres da China, é da Companhia de Bolsa. Vocês já tinham percebido. Bom, esse é do selo da Companhia das Letras, a Alfaguara, que publica livros muito interessantes. Olha, é difícil achar alguma coisa publicada pela Alfaguara que não seja bom. E agora, aqui, um clássico. Eu nunca li nada do João Ubaldo Ribeiro. Isso é um problema que eu preciso superar. Eu tenho outra obra do autor aqui, e eu pensei que poderia começar por uma leitura um pouco mais curta, né, para ver como é que eu vou me sair então na leitura do livro do João Ubaldo Ribeiro, e aí escolhi então A Casa dos Budas Ditosos, que foi lançado no ano de 1999, o quarto volume da série Plenos Pecados, dedicado à luxúria. Este surpreendente relato das aventuras sexuais de uma mulher conhecida pelas iniciais CLB, que marcou época. Poderoso e original, o romance de Ubaldo conquistou um número imenso de leitores e de quebra cutucou os moralistas de plantão. Em 2004, seguindo o que se tornou uma tradição nos romances de Ubaldo, a obra foi adaptada para o teatro por Domingos de Oliveira, num monólogo estreado por Fernanda Torres, que assina o prefácio desta edição. Olha que interessante também, grande atriz, a Fernanda Torres. O espetáculo ficou em cartaz por mais de uma década
levando as memórias de orgias, voyeurismo e sadismo dessa impagável libertina para mais de 700 mil pessoas em todo o Brasil. A Casa dos Budas Ditosos é um clássico da literatura erótica, como afirma o próprio autor. Ele diz que este depoimento não é um romance, mas é olhar pelo buraco da fechadura. E não há nada mais irresistível. Está aqui então o livro do João Baldo Ribeiro, que certamente será o primeiro dele que eu farei a leitura. Agora sobrou aqui esta última caixa. Vamos ver o que temos aqui. Eu poderia pegar uma faca, um estilete, essas coisas assim, né? Mas eu acabo indo na força aqui. Tem bastante coisa aqui ainda para mostrar para vocês. Vamos ver. Tem algumas coisas aqui que me foi também sugestão de vocês. Então eu vou começar até por ela. Ó. Este livro aqui, ó. Lígia Fagundes Telles. Se não me engano, Leonardo Natal, não sei se estiver acompanhando aí, acho que possivelmente em algum momento vai acompanhar esse vídeo. O Leonardo me falou que Seminário dos Ratos seria um livro para que eu desse continuidade na leitura da Lígia Fagundes Telles, porque eu li, vou tirar aqui do plástico também. Eu li Antes do Baile Verde, gostei, tem resenha aqui no canal, Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, mas esse foi um livro que eu cheguei a me assustar, né? Porque no início não estava engrenando muito a leitura, Antes do Baile Verde. Depois eu cheguei no final gostando muito da escrita da Lígia Fagundes Telles. E aí o Leonardo comentou aí, quando eu fiz a resenha, que este livro, Seminário dos Ratos, seria um livro que talvez me interessasse mais, pela temática política. Então eu acabei deixando meu carrinho desde aquela época, viu? Já faz bastante tempo. E eis que ele entrou, então. Baixou o preço numa promoção, eu digo, é agora, não perdi tempo. Eu costumo fazer isso, vocês não sei se fazem isso também, né? Sei que vou ler, se não esse ano ainda, no ano que vem. Vou dar continuidade então na leitura dos livros de contos, aí da Lígia Fagundes Telles. E esse livro diz assim: nos contos de Seminários dos Ratos, Lígia Fagundes Telles alcança a alquimia perfeita do seu estilo, combinando a complexidade da construção ficcional com a mais extrema fluência narrativa, de modo a atingir de forma direta e duradoura a sensibilidade do leitor. São histórias de alta densidade existencial que por diversas vias adentram o terreno do fantástico, para tratar de temas como o amor, o ciúme, a velhice, a culpa, o poder, a loucura e a morte. Já a premissa me pegou bastante aqui, né? Numa discreta demonstração de seu virtuosismo literário, a autora assume em mais da metade dos contos o ponto de vista de personagens masculinos, ampliando de modo vertiginoso o espectro de sua exploração do que há de mais recôndito e secreto no comportamento humano. Olha, realmente... Se não foi o Leonardo, quem me indicou o livro, por favor, me corrija, mas acredito que foi o Leonardo. O Leonardo foi um dos que falou em mais de uma oportunidade para mim que fizesse a leitura deste livro de contos aqui, que saiu na edição da Companhia das Letras. A Companhia das Letras tem vários livros publicados da Lígia Fagundes Telles, e se não todos, né? E eu acabei então tendo a oportunidade de comprar, comprei e lerei. Estou bastante curioso para fazer essa leitura. Outro livro que eu acabei, depois de ler o primeiro livro do autor, meu primeiro contato com o autor, deixando ali no carrinho, para caso ele aparecesse em promoção, e apareceu, é este aqui, ó, do John Steinbeck, A Leste do Éden. Eu gostei muito de As Vinhas da Ira, tem resenha aqui no canal, se não acompanha a resenha ainda, por favor, acompanhe a resenha, que livro fantástico, As Vinhas da Ira. E eis que eu me deparo com a sinopse desta obra aqui, A Leste do Éden. E eu pensei, será que existe um livro mais bem escrito pelo autor do que As Vinhas da Ira? Eu estou olhando para lá porque ele está ali no cantinho ali, eu estou arrumando aqui a minha estante, então tem muito livro na volta aqui, né? Bom, aí eu olhei e digo, acho que é possível, porque a premissa é muito interessante. Então diz assim, ambientado, aqui na verdade é uma questão bem interessante, porque o autor teve muita criatividade com essa obra. Ambientado nos campos férteis do Vale do Salinas, na Califórnia, este livro grandioso e por vezes brutal acompanha o destino entrelaçado de duas famílias, cujas respectivas gerações revivem impotentes a queda de Adão e Eva e a rivalidade deletéria de Caim e Abel. Vindo do leste, Adam chega à Califórnia para trabalhar em plantações e cuidar da família nessa nova terra repleta de promessas. Entretanto, o nascimento dos gêmeos Caleb e Aaron
leva sua esposa à beira da loucura, restando a Ada criar os 2 filhos. Enquanto Aaron cresce emanando amor por todas as coisas ao seu redor, Caleb segue solitário, envolto por uma névoa misteriosa, acreditando que o pai se importa apenas com seu irmão. E a eterna tensão entre os gêmeos se agrava ainda mais quando se apaixonam pela mesma mulher. É uma tragédia anunciada. Publicado originalmente em 1952, em A Leste do Éden, Steinbeck desenvolveu seus personagens mais fascinantes e explorou os temas mais recorrentes de sua obra: o mistério da identidade, a inefabilidade do amor e as consequências devastadoras da ausência de afeto. Obra-prima da maturidade do autor estadunidense, este é um romance poderoso e ambicioso, a um só tempo a saga de uma família e uma transposição moderna do livro do Gênesis. Olha, parece ser uma grande obra, parece ser algo assim que tem que começar a leitura agora. Alguém já leu esse livro? Por favor, se leu, comenta aí o que achou desta obra. Eu fiquei muito interessado. Então, o Steinbeck é um autor incrível, né? Quando eu terminei de ler As Vinhas da Ira, ao finalizar a obra, eu coloquei ela aqui nessa parte onde eu tenho os meus livros clássicos, que pra mim, assim, eu coloquei a leitura de As Vinhas da Ira no patamar do que foi a leitura de Don Quixote, que é um grande livro que eu li na minha vida. Então eu tenho, a tendência é que eu vá ler as obras do Steinbeck ao longo da minha vida, se me for permitido aí ao longo dos anos, ler todos os seus livros, porque eu fiquei espantado, assim, impressionado com o talento deste escritor. Foi algo avassalador mesmo. A gente, quando encontra um autor assim, você sabe o que eu estou falando, né? Um autor que a gente consegue, não consegue parar de ler, que interage com a escrita de uma forma incrível, assim, parece mágica, né? Parece magia. Por isso eu vou ler, sim, A Leste do Éden. Outro livro que estava em promoção, agora um livro de poemas, de poesias, e olha, há muito tempo também interessado, do Lord Byron, Sol dos Insones, é a antologia poética de Lord Byron. Então aqui a gente tem, o livro é bilíngue, né? O livro tem os poemas em português e inglês, isso também é muito interessante. Então, um livro de poemas, né? Na primeira parte dessa coletânea, nos dias aqui, a gente vai encontrar poemas extraídos do primeiro livro do Byron, publicado quando ele tinha apenas 19 anos, o primeiro livro de poemas dele. Em seguida vem trechos de outras de suas obras, que são frutos da simpatia do autor pelos povos desvalidos e dominados. Então essa perspectiva me interessa, né? Ver como é que ele desdobra esses temas. A obra vai nos lançando em seus melhores momentos, de forma assustadoramente verossímil no severo e desértico universo do Velho Testamento. E também na terceira parte a gente tem poemas avulsos, aí incluindo uma das melhores composições curtas em língua inglesa, Darkness. A seção final conta com a coletânea, além de fragmentos épicos do autor, e aí inclusive cita aqui o Dom Juan, que talvez seja uma das obras mais conhecidas, e também a gente vê aqui o talento, pelo que diz aqui na obra, da tradução. Quem é a tradução? Vou falar para vocês aqui. A gente tem o Bruno Palavro, de Caxias do Sul, mestrando em literatura, teoria crítica e comparatismo pela URGS, desde o segundo semestre de 2019. O Leonardo Antunes, paulista, que nasceu no mesmo ano que eu, 1983, é poeta, tradutor e professor de língua e literatura grega na URGS. A gente tem também o Pedro Moalen, de Itajubá, 1996, nascido, poeta e tradutor, bacharel em letras português e inglês, e mestrando em estudos da tradução pela USP. Então um time de peso mesmo aqui, o pessoal que se dedicou à tradução das obras de Lord Byron. Eu vou deixar aqui, vocês sabem que eu também gosto sempre de estar acompanhado por livros de poemas, né? Tenho feito isso. Agora, de um tempo para cá, já mais para metade do ano, para o final, eu estou fazendo um intensivo, digamos assim, de Fernando Pessoa. Olha, eu já estou mais da metade do livro da biografia do Fernando Pessoa, que eu vou trazer do Richard Zenit, né? Estou lendo a biografia do Fernando Pessoa, 10 páginas por dia nesse momento estou lendo, e eu vou trazer para vocês a resenha desta obra, muitas questões para a gente conversar aqui, que eu quero falar com vocês. E vamos dar sequência aqui então para ver quais são as outras obras que eu tenho para mostrar. São só mais duas que eu trouxe aqui para minha estante. Uma delas é de uma autora
Alguém me indicou aqui, me desculpa, agora eu não recordo o nome da pessoa que indicou. Se estiver assistindo o vídeo, por favor, novamente, comente aí no canal. Me indicou um livro dela que está sempre com um preço muito lá em cima, né, da Cláudia Pinheiro. Essa autora que eu não tive contato, uma autora argentina, tem este livro aqui, Catedrais, que estava mais em conta, então por isso que eu acabei comprando ele nestes livros que eu comprei em promoção. E o outro livro, o título é Helena Sabe. Esse livro me foi indicado aqui no canal também para vocês. Agora eu vou pedir à pessoa que fez a indicação, se possível, comenta de novo aí. Eu quero muito também ter contato com essa obra, Helena Sabe. Eu tinha deixado os dois ali separados para quando um entrasse em promoção. Catedrais parece ser um livro muito interessante também, da mesma forma que esse que me foi indicado aqui. E mais para frente, conforme for também a leitura deste, vamos ver se de fato eu vou conseguir interagir aqui com a leitura da Cláudia Pinheiro, vou gostar, né? Vou ser fisgado pela autora, vou atrás então de Helena Sabe. Geralmente eu faço isso. Quando quero conhecer um autor, eu leio uma primeira obra. É o caso do John Steinbeck. Nunca tinha lido nada do autor, gostei demais. E aí alguns outros títulos, já em ordem de prioridade das sinopses, assim, eu leio e vejo, olha, esse aqui me parece muito legal. Que era o caso de A Leste do Éden. Tem outros livros do Steinbeck, mas aquele ali foi o que me interessou mais. Aqui eu não tive contato com nenhuma das obras da Cláudia Pinheiro. Tanto Helena Sabe quanto Catedrais tem premissas interessantíssimas. Acabei pegando então Catedrais, que é o que estava em promoção, e diz assim: em um terreno baldio de um bairro tranquilo, o corpo de uma adolescente é encontrado esquartejado e queimado. Passados 30 anos, o crime continua sem solução, e a família e o entorno da jovem desmoronam. Quando finalmente a verdade é descoberta, revela a crueldade a que podem conduzir a obediência e o fanatismo religioso, a cumplicidade dos medrosos e indiferentes e também a solidão e o desamparo daqueles que ousam seguir o seu próprio caminho. Em Catedrais, um suspense que se desenrola a partir de múltiplos pontos de vista, Cláudia Pinheiro investiga com maestria os laços familiares, os preconceitos sociais e as ideologias e instituições que marcam os mundos privados e nos presenteia com uma visão comovente e corajosa, precisa como uma flecha cravada no coração deste drama secreto. Que apresentação é essa, hein? Fantástica a apresentação da obra. A Cláudia Pinheiro, que é argentina, escritora, dramaturga, colunista, ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. E além desta obra, então, tem o livro Helena Sabe, que se não me engano é mais recente, mas eu acabei tendo contato primeiro, vou ter contato primeiro com Catedrais, né? Livros de romance, suspense, mistério, assim como falei para vocês há pouco que do clássico, né, Arsène Lupin, agora aqui um livro mais contemporâneo também, de suspense, quem sabe mais para frente eu traga a resenha de alguma dessas obras aqui. E para finalizar, o último livro que estava ali no pacote, este aqui é o livro, eu trouxe uma autobiografia. Eu gosto também, né? Tô lendo, todo ano eu leio pelo menos uma biografia, né? Que tem uma autobiografia de uma figura que é muito interessante e bastante importante da historiografia nacional e que eu quero muito ler para comentar aqui no canal, que é Madame Satã. O livro é uma autobiografia de João Francisco dos Santos. Trocado por uma égua pela mãe, viúva e com 17 filhos, quando tinha 8 anos de idade, o pernambucano João Francisco dos Santos foi parar no Rio de Janeiro, onde passou a alimentar o sonho de ser estrela de teatro, vestido de mulher. Mas, insultado por ser homossexual e depois de espancado, matou um guarda e nunca mais deixou a vida do crime. Virou Madame Satã. Sua ficha criminal somaria 29 processos, 3 homicídios, 13 agressões, 2 furtos, 3 desacatos, 4 resistências à prisão, 1 ultraje ao pudor e 1 porte de armas. Entre tantas prisões e sentenças, foi condenado em 10, a maioria, segundo ele, resultado de perseguição policial que o impedia de levar uma vida correta. Ao todo, ele passou 27 anos e 8 meses entre idas e vindas no presídio da Ilha Grande. E nestas memórias, esgotadas há quase meio século, ele dá a sua versão em um relato violento, chocante e aparentemente sincero, assim construindo o retrato mais impressionante sobre o submundo carioca na primeira metade do século XX, que deixará o leitor
perplexo da primeira à última página, em uma edição meticulosamente editada e revisada, a editora Neuer. Não conhecia a editora, mas conheço um pouco aí, porque tem muita produção cultural em torno da figura de Madame Satã. E eu, assim, olha, principalmente produção audiovisual, né? Eu tinha já há um tempo o interesse, o envolvimento dele com a capoeira. Eu sou também, pode-se dizer, alguém que desde pequeno é envolvido com a arte da capoeira, né? Treinei capoeira por muitos anos, ainda hoje, ainda treino capoeira, me arrisco um pouco com meu filho, vou às vezes treinar com outros companheiros aí, mas estou bem devagar, né? Hoje não tenho mais, estou com 40 anos, mas não essa não seria desculpa, né? Tem pessoal com mais idade que eu aí que segue na arte da capoeira. Eu gosto muito da cultura, do que envolve a capoeira, a arte, né, da capoeira, é luta, é música, é dança, é ancestralidade, né? Tem toda uma história muito interessante por trás da arte da capoeira. Luta de libertação também, daqueles que foram trazidos para o Brasil e aqui escravizados. Então é isso, a capoeira me acompanha, né? Inclusive uma das minhas tatuagens aqui é um berimbau, não sei se vocês vão enxergar aí no meu braço aqui. É meio difícil de ver, tá ali o meu berimbau. E é isso, eu acho que a história de vida dele também se confunde um pouco com a forma como ele teve que ter contato, aprender a se defender, a autodefesa, né? Para poder se impor. E tudo isso me é muito interessante, né? Gosto muito da história, conheço um pouco da história de Madame Satã, mas nada melhor do que ler a sua autobiografia. O livro é curtinho, bem fininho, são um pouco mais de 150 páginas, e é uma das leituras que pode intercalar outras tantas que eu tenho aí para fazer esse ano, né? Porque, como você sabe, já falei aqui em outra oportunidade no canal, aqueles livros que eu estipulo como meta, eles estão, acho que está faltando uns 3 ou 4, para que eu conclua a minha meta. Não sei se vão ir todos esse ano, mas aí conforme eu vou fazendo uma leitura mais densa, uma leitura mais extensa, eu costumo intercalar com livros mais curtos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.